Bênção de Deus. Nós estamos, meus amados, refletindo esse mês, começamos em janeiro e vamos terminar hoje à noite uma série de mensagens, que a ordem é: diga ao povo de Israel que marche, que avance, que prossiga, atitudes, ações, sair do comodismo, porque há promessas de Deus para nós, há coisas grandes do Senhor para nós. E eu quero encerrar essa série de mensagens hoje à noite, e muito importante que você esteja também à noite, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta, na epístola de Tiago, carta de Tiago, no capítulo 4, versos 13 ao 17. A minha oração nesta manhã é que Deus possa falar ao nosso coração sobre o avançar, o marchar, mas com muita cautela, na dependência plena do Senhor. Marchar é ação, mas é necessário que venhamos tomar alguns cuidados, porque a nossa vida é muito breve. A nossa vida é muito breve. Temos acompanhado sempre vários sepultamentos, e a gente observa que nas capelas mortuárias há vários tipos de caixões, grandes, médios e pequenos. Todos nós vamos passar por isso se Jesus não voltar antes. Mas o que você tem feito da sua vida? É necessário marchar, é necessário avançar, mas também é necessário muito cuidado, muito zelo, muito amor para com a nossa vida, cuidando da sua saúde, cuidando da sua vida, cuidando seu relacionamento, primeiramente com Deus, seus familiares, seus amigos, porque a vida é muito breve. Tiago 4, 13 a 17, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? O que é a vida de vocês? Não passa de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, se o Senhor permitir, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra lida, e te pedimos que o Senhor da palavra venha revelar ao nosso coração lições extraordinárias da tua presença, do teu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Podemos ver, meus amados, todos os sentidos da nossa vida do marchar. Certamente nós fizemos planos, fazemos projetos, fizemos resoluções para este ano de 2026. Como muitas pessoas dizem, o ano começa após o carnaval, então essa semana vai começar a semana, vai começar o ano. E como tem sido a sua vida? Quais os seus planos? Quais são os seus projetos? E é interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela relata através de Tiago, é a mesma expressão, segundo alguns estudiosos, que é como se fosse o Sermão do Monte que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, 6 e 7. A carta de Tiago é uma carta simples, é uma carta prática para os cristãos. Ali ele fala de como viver a vida cristã. Ali relata como nós precisamos ter o nosso relacionamento com o próximo. Tiago fala sobre a língua, controlar a nossa língua. Tiago, ele abrange todo o sentido da vida cristã para que haja uma vida autêntica, uma vida cristã que identifique a presença de Deus. E lá no final, agora no capítulo 4, Tiago, ele fala sobre a incerteza da vida. Precisamos avançar, precisamos sonhar, precisamos sair da comodidade, precisamos fazer coisas para a glória do Senhor, mas na dependência do Senhor. Como a nossa vida é vulnerável. Nós vivemos alguns anos atrás, uma pandemia, onde
se nós cumprimentássemos uma pessoa contaminada, nós teríamos o risco de pegar essa doença, e muitos morreram. Como nós somos frágeis, como nós somos limitados, como nós somos vulneráveis. Hoje nós estamos aqui, talvez num resfriado forte, talvez nós não estaremos mais à noite aqui, ou talvez o Senhor pode nos chamar, o Senhor pode voltar. E Tiago nos alerta exatamente isso: precisamos marchar, precisamos avançar, mas precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Quantas vezes nós começamos o ano e disse, vou emagrecer, e você já está chegando aí já no mês de fevereiro, não é? E chega março e os livros da dieta, as consultas da dieta estão na prateleira. E muitos não são mais lidos, muitos não são mais pesquisados, e estão a 5 a 6 quilos mais pesados. Essa foto até gosto de pular. Também nós dizemos, nós vou começar a me exercitar, vou começar uma academia. Em maio a esteira já está guardada, juntada a poeira, ou então coloca lá na internet para vender, porque já não tem mais utilidade. Dizemos que vamos reduzir as dívidas, mas em junho estamos preocupados como vamos pagar pela dieta que iríamos fazer no início do ano, e ainda está devendo a esteira, está pagando a esteira ainda, e você nem está usando. Não há nada de errado com as resoluções da vida, mas ao entrarmos na nossa vida diante de Deus, eu gostaria de sugerir, mediante a palavra de Deus, algumas resoluções que a Bíblia nos ensina sobre a nossa vida. Os nossos projetos falham, as nossas resoluções falham, mas o nosso Deus não falha. Há uma garantia que nós precisamos da direção de Deus. Se não for a presença de Deus, tudo se torna em vão. Tiago diz que a pessoa faz um plano, olha, nós vamos hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, lá faremos negócios e lá teremos lucros. Havia planos, não é nada de plano, nada de errado fazer planos. Nós temos planos pessoais, temos planos familiares, temos planos no ministério, mas o grande problema é que nós muitas vezes vivemos como se nós temos a garantia de que vamos viver amanhã. E isso é incerto. A incerteza da vida. O que nós precisamos, o que Tiago nos ensina, que nós precisamos marchar, que nós precisamos avançar, mas nós precisamos priorizar Deus na nossa vida. Os nossos diplomas vão ficar na parede, alguns já não estão mais, né? Já estão na gaveta. O que temos, o que somos, um dia as pessoas irão esquecer de nós, porque a vida ela é muito breve, a vida ela passa muito rápida. E nós precisamos reconhecer a dependência de Deus. Então eu gostaria que nesta manhã nós possamos fazer alguns ajustes para uma boa perspectiva nesse novo ano. A primeira, reconheça que a vida é breve. Nós podemos ver aqui a abrangência da vida. Tiago ele descreve pessoas comuns, pessoas envolvidas com planos legítimos, viajar, trabalhar, negociar, prosperar. Nada disso é errado. O problema não está no planejamento, mas na autossuficiência. O problema não está em você ter sonhos, o problema é você reconhecer que precisa da graça de Deus para desfrutar dos sonhos que Deus tem para mim e para você. Eles falam de futuro como se o controle estivesse totalmente em suas mãos, como se o amanhã fosse garantido. Talvez você conheceu alguém que fez tantos planos e hoje já não está mais entre nós. Quantos jovens, adolescentes, no mundo de tanta violência, vemos coisas que entristecem muito o nosso coração. Imagina o coração de Deus. Muitas pessoas que têm projetos lindos, maravilhosos de Deus, mas que perdem a oportunidade por causa da ganância, por causa do orgulho, não coloca Deus em primeiro lugar, não planeja a sua vida para a eternidade, não planeja a sua família para a eternidade. E a Bíblia relata, meus amados, a curta duração da vida, e Tiago ele é direto nisso. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é frágil, ela é passageira, ela é imprevisível, e hoje estamos aqui e amanhã nós não sabemos, mas nós temos que ter a garantia: Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos reconhecer que ainda que venhamos marchar, e precisamos marchar, ainda que precisamos avançar, ainda que precisamos progredir, nós precisamos reconhecer que Deus está no controle.
Ah, quantos jovens, quantos sonhos. Uma vez um pregador, não me lembro, não sei se foi Billy Graham, mas ele disse que o lugar mais rico do mundo, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Talvez daqui em Petrópolis você pode dizer, não, é o Museu Imperial, ali tem coisas caras. Não, são outros lugares, mas o lugar mais rico que tem é o cemitério, porque ali há sonhos que nunca foram realizados. Ali certamente haveriam pastores que poderiam ser o canal de grandes avivamentos para esta nação. Ali há grandes profetas que perderam a vida, que pessoas que planejaram tantas coisas, mas não planejaram ser seguidor de Jesus, não planejaram priorizar Deus, não planejaram a colocar Deus em primeiro lugar. E nós sabemos muito bem, principalmente aqui em Petrópolis, que a neblina ela aparece de repente, ela cobre tudo, mas logo desaparece quando o sol ele surge. Assim a nossa vida, ela é breve, ela é instável, totalmente dependente de Deus. E reconhecer, meus amados, a brevidade da vida nos leva à humildade. Nós passamos a valorizar mais o que realmente importa. Não há preço maior de poder ver o Theo sendo apresentado ao Senhor, João sendo apresentado ao Senhor, os pais orando pelos filhos, os pais intercedendo pelos filhos, os filhos reconhecendo as orações dos pais, os filhos buscando a direção de Deus. Isso não tem preço. A bondade de Deus, a fidelidade de Deus é muito grande, porque Ele nos ama incondicionalmente. Precisamos valorizar a família, valorizar os momentos, valorizar as amizades. Como é triste, a gente observa sempre isso em algumas visitas, ou a maioria das visitas, pessoas tristes, amarguradas, porque não há mais relacionamentos familiares, não há mais perdão, não há mais amor, não há mais humildade, não há mais o valor que as pessoas têm para a sua vida de gratidão. Nós precisamos voltar a isso. Precisamos agradecer a Deus pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, e dizer. Não é somente mandar uma mensagem. Talvez você manda uma mensagem aqui no WhatsApp, isso é muito bom, você coloca ali uma carinha triste, alegre, mas se o coração diz isso mesmo, o melhor é um abraço, é um aperto de mão. Melhor é olhar e dizer, eu te amo, você é importante para mim. A gente observa que hoje até em alguns sepultamentos, nós vamos participar de alguns sepultamentos, às vezes não tem ninguém para carregar o caixão. As pessoas não se importam mais umas com as outras. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos marchar, e não há nada melhor do que marchar juntos, de mãos dadas, as nossas conquistas, os nossos sonhos, as nossas realizações, os nossos projetos, caminhar juntos e dizer, você faz parte disso, você fez parte da minha vida, você faz parte da minha vida, quando você ora, você faz parte da minha vida, quando você liga para mim, você faz parte da minha vida, quando você incentiva. Faça isso. A vida é breve. A vida é breve. Pouco tempo ouvi uma mensagem, já tinha ouvido falar sobre isso, mas é uma realidade, e você vê em alguns sepultamentos várias coroas bonitas, não adianta mais nada, você vai gastar dinheiro à toa. Aquela coroa, o que significa aquela coroa para aquela pessoa que já partiu? Quantas pessoas ali, diante do corpo, faz carinho, beija, fala que ama. Alguns anos atrás eu disse aqui à igreja, eu fui no sepultamento e o irmão estava em cima do caixão da irmã, pedindo perdão. E o pai deu uma coça no filho ali mesmo. Disse, quando ela era viva, você teve oportunidade, agora não adianta mais, sai daqui. Você está vivo, amém? Acho que nem todos, né? Com amém, fiquei meio assustado aí. Você está vivo? Diga amém.
Se está morto, não fala nada, senão vai morrer muita gente. A vida é breve. Marche, avance com sabedoria. O segundo ajuste que quero deixar para os amados irmãos, para uma boa perspectiva nesse novo ano, aceite qual é a prioridade da vida. Na vida não podemos fazer tudo, por isso precisamos entender o que é mais importante e prioritário. A Bíblia diz que os parâmetros do Senhor em nossa vida, Tiago nos ensina uma frase que deveria seguir todo cristão, e se você está com a Bíblia aberta, certamente está com a sua Bíblia aberta, no versículo 15, eu gostaria que você sublinhasse na sua vida, na sua Bíblia, e marcasse no seu coração essa frase: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Anote isso aí: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Isso é reconhecimento de que a vida tem prioridade, e a minha prioridade é Jesus. A minha prioridade é Deus. O Senhor Jesus mesmo dizendo no Sermão do Monte, Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Muitas vezes, há muitas pessoas que pensam que esse texto, tanto de Tiago ou o Sermão do Monte, é para as pessoas que não conhecem Jesus, é para as pessoas que não é crente em Jesus, para as pessoas que não são membros da igreja. Não, não, essa mensagem é para mim e para você. E através do relacionamento com Deus é que nós vamos desfrutar e reconhecer que a prioridade é Deus na nossa vida. Ele é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Isso não é uma expressão religiosa vazia, mas é uma declaração de dependência. Reconhecemos que Deus governa o tempo e os caminhos e os resultados. Hoje nós estávamos abordando na classe de integração, e às vezes acontecem algumas coisas, né, Ricardo? Às vezes a gente fala, fica zangado porque as coisas aconteceram ao contrário da nossa. Mas Deus está no controle. O que o Senhor requer de nós, Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer os seus bens materiais, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Talvez você esteja pensando assim: amanhã, essa semana tem feriado, beleza, vou curtir, vou descansar, vou lá, enfim, vou para Búzios, sei lá, eu vou para outros lugares, né? Nós vamos, né, para Búzios, depois do culto da noite, e tal. Se Deus disser: hoje eu quero você comigo, e aí? O que tem preparado para quem será? Não estou agorando ninguém não, é a Bíblia que diz: a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. O plano do Senhor é para a nossa vida. Deus não é contra planos, Ele é o autor do melhor plano. Quando colocamos nossos projetos diante dEle, confiamos que sua vontade é melhor do que a nossa. Lá em Provérbios 16, verso 3, a Bíblia diz: entregue ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão estabelecidos. Deus, Ele nos motiva a fazer planos, mas os nossos planos têm um alcance e um limite: a vontade e a soberania de Deus. Davi, ele fez o seu plano de construir o templo, mas Deus disse: não, será Salomão seu filho. Quantas vezes consideramos que algo será bom para nós, mas se pedimos a vontade e soberania de Deus sobre nós, Ele fechará as portas que pensávamos que deveriam ser abertas e abrirá portas que pensamos que jamais abririam, porque Ele é Deus. Quantos livramentos Deus deu ao Vitor na tragédia? Hoje fazem 4 anos da tragédia. Quantos livramentos? Já ouvimos aqui hoje 2 testemunhos dos livramentos de Deus há 4 anos atrás. 292 pessoas morreram. Eles tinham planos, eles tinham projetos. Deus o levou. Nós estamos aqui porque Ele não desiste de nós. Quer nos dar a oportunidade de fazer com que o nome dEle seja glorificado. Antes de perguntar o que eu quero fazer este ano, nós precisamos perguntar: Senhor, o que Tu queres fazer em mim e através de mim neste ano?
Eu disse no início, agora alguns irmãos entendem, quando eu fiz o curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, Mateus está fazendo, e a gente orava, Senhor, eu quero a Tua vontade, faça a Tua vontade na minha vida. E aí nós aprendemos a mudar essa oração, Senhor, que a Tua vontade se cumpre na minha vida através de mim. Aí alguns irmãos não entenderam, alguém até me falou assim, tu não pode orar assim. Eu falei, quem é você para falar isso? Não é? E essa pessoa também mudou a oração, bem feito. Enfim, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Queridos, a vida é breve. Nós temos planos. Entregue ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão estabelecidos segundo a vontade de Deus. O que você precisa submeter à vontade e à soberania de Deus hoje, Ele quer ajudar você. Sim, você quer crescer na área sentimental, você quer crescer na área espiritual, você quer crescer na área profissional, você quer crescer na sua profissão. Deus quer estar contigo. Ele quer te instruir, Ele quer te ensinar, Ele quer caminhar com você. Ele abre as portas, Ele fecha as portas. Ele sabe, nós somos limitados, nós não sabemos o que está ali após a esquina. Ele já sabe todos os dias da nossa vida. Então é diante dEle que eu tenho que me prostrar. Nós temos planos para este ano 2026, planos bons, planos maravilhosos. Deus já está lá na frente. Já está preparando tudo, já está tudo preparado. De que maneira eu devo chegar lá? Obedecendo às suas palavras, priorizando Deus. Ah, quantas pessoas que pedem a bênção de Deus, Deus lhe dá, e as pessoas não agradecem, não voltam mais, não são gratas ao Senhor. Então, pergunte ao Senhor nessa manhã, Senhor, o que Tu queres fazer em mim através deste ano? Olha, eu tenho isso na minha área profissional, tenho isso na minha vida familiar, tenho isso no meu ministério, mas a minha prioridade é o Senhor. Se o Senhor permitir, faremos isso, iremos a tal lugar, conquistaremos, se o Senhor permitir. Mas em terceiro lugar, o terceiro ajuste e último, para uma boa perspectiva de um novo ano, deixe Deus estar sempre no centro da sua vida. Há uma tragédia na vida que podemos e precisamos evitar. O que é almejado em seus planos? Tiago diz que o problema é a vanglória, é a confiança exagerada em si mesmo. Diz a Bíblia lá no versículo 16, o que a palavra de Deus diz: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Quando sabemos o que é certo e escolhemos ignorar, isso se torna pecado, está no verso 17. Deus não quer ser apenas consultado, Ele quer ser o centro, Ele quer te orientar, não apenas pedir para abençoar seus planos, mas pedir para Ele dirigir toda a sua vida. É diferente. Às vezes nós entregamos para o Senhor já um papel prontinho e diz: olha, assina aí que isso aqui já está garantido. Não, hoje, assine você, entregue o papel em branco para Jesus, escreva a minha história. Porque pode ser que eu não consiga, mas eu jamais vou deixar o Senhor. Se o Senhor fizer chamada, estaremos lá. Essa semana faleceu um senhor, um homem de Deus. Eu conheci ele por 3 nomes. Alguém falava seu Newton. Eu falo, quem é seu Newton? É um senhor da igreja. Aí depois, pastor, vamos na casa do seu Ribeiro? Eu falei, vamos. Aí chega lá na casa do seu Ribeiro, é o seu Newton. Quando eu chego na casa do seu Newton, que é o seu Ribeiro, ele diz: pastor, eu sou Newton Ribeiro, mas as pessoas me chamam de Tim. Aí eu falei: Tim Sem Fronteiras? Ele: isso aí, Tim Sem Fronteiras. 73 anos, 30 e poucos anos no Evangelho, passando por um momento difícil de câncer. Da última vez estivemos lá ministrando a ceia com ele, ele disse: pastor, não vou sentar, porque eu estou com muitas dores nas pernas. Mas eu sei que meu dia está chegando, e eu glorifico a Deus por isso. E ele falou assim: talvez seja a última ceia que eu participo com o senhor aqui. Eu falei assim: pode ser também a minha também.
E na semana seguinte, semana passada, quinta-feira, ele veio a falecer. E eu disse para Jerusa, que enterro bonito, irmãos. Olha, que culto abençoado. Porque a gente estava ali não celebrando a morte, mas celebrando a vida eterna. Tinha vários projetos. Eu estava indo para a nossa igreja em Areal, para a igreja em Areal, onde estou pastor interino, e estava indo para ali, porque já não podia mais subir as escadas na igreja a qual ele era membro, mas ele dizia, eu estou aqui, se precisar de alguma coisa, eu prego, só não canto, eu prego. O homem que falava, qualquer versículo da Bíblia, falava com ele, ele completava. Eu vou conferir, pode conferir. A vida é breve, 73 anos. Nós vimos recente, crianças sendo assassinadas, jovens perdendo a vida. Nós não sabemos o que sucederá amanhã, mas nós temos que ter a certeza, Deus está no controle da minha vida. Viver a vida com perspectiva certa é fundamental em nosso novo ano. E ao começarmos o novo ano, meus amados, Deus nos chama para fazermos mais do que uma lista de metas. Ele nos chama para uma mudança de perspectiva. O que precisamos para termos perspectivas corretas. Primeiro, reconhecer que a vida é breve. Não importa se uma pessoa idosa faleceu de 95 anos, de até 100 e poucos anos, a pessoa sempre vai falar assim, foi tão cedo, não é? Foi tão cedo, porque a vida passa rápido. Segundo, submeta os seus planos à vontade de Deus, abandone a autossuficiência, viva com um propósito eterno. O melhor plano para este novo ano não é uma agenda cheia, mas um coração rendido aos pés de Jesus, dizendo que Ele é o Senhor da minha vida. É Ele quem vai conduzir, Ele é que é o amor, Ele é quem faz milagre, é Ele que move todas as coisas, Ele move céu, terra e mar, seja o que for, para mostrar que você e que nós somos importantes. E por que não valorizar a Deus naquilo que temos, naquilo que somos? Então, hoje, priorize Deus na sua vida. Se o Senhor permitir, como diz o texto, como relata, verso 14, o que é a vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, se o Senhor permitir, porque a minha vida está nas mãos de Deus. O que está hoje no centro do seu coração? O que está hoje no centro do seu coração? Eu tenho muitas coisas que eu peço a Deus para estar comigo para realizar. Mas, se Ele não permitir, uma coisa eu sei, a minha vida está nas mãos dEle. Se Ele acha que eu mereço, Ele vai nos dar força, vai nos dar condição. Se não, eu não mereço nem entrar no céu, mas Ele pagou o preço para estar no céu. Priorize Deus na sua vida. Busque Deus em primeiro lugar. A sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. É a Bíblia quem diz. A vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Então deixa Deus estar sempre no centro da sua vida.